Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, amém? Eu vou ler na ACF, tá, Bruno? Almeida, corrigido e fiel, ACF. Vamos ler o versículo 1. Diz assim: E disse aos seus discípulos: É impossível que não venham, diga, escândalos, mas ai daquele por quem vier. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um mó de atafona, bem antiga essa linguagem, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Vamos voltar para o versículo 1. É impossível que não venha escândalos, diga, escândalos, mas ai daquele porque vier. Pai, essa palavra é viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os desejos e intenções do coração. Essa palavra que vai ser ministrada é a tua palavra, é o verbo Jesus que se fez carne, o Emanuel, viveu conosco. O próprio Jesus vai ser proclamado hoje aqui, que Ele entre em nós e que Ele gere frutos dentro de nós, frutos que permaneçam para nos tornarmos a tua imagem e semelhança, Pai. E que essa noite haja cura. Eu declaro que essa noite vai haver cura e transformação em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, queridos. Eu vou citar um pedaço de um estudo que eu já fiz aqui. Em 2018, eu fiz um pedaço desse estudo. Vou apenas citar uma parte hoje, que eu quero entrar em algo muito interessante. Essa noite é a última palavra da série Guerra Espiritual. E o tema da nossa mensagem de hoje é sobre perdão. Os meninos até fizeram uma brincadeira, colocaram perdoadores, o ultimato, né? Porque não é os vingadores, porque a palavra do Senhor diz que minha é a vingança. Eu vingarei. Porque a palavra do Senhor diz para nós não nos vingarmos a nós mesmos, que dele é a vingança. Então, ao invés de vingadores, o ultimato, nós somos os perdoadores, o ultimato. Amém? Os perdoadores. Diga, eu sou um perdoador. Eu não sou um vingador. Eu não sou da Marvel. Eu sou do céu. Eu sou um perdoador. E essa palavra escândalo, que em muitas traduções diz ofensa, ela vem do original escandalon, que é exatamente ofensa. Ela significa ofensa. Essa palavra no original, o significado dela é como se o diabo tivesse jogado uma armadilha. Esquece o diabo agora. A palavra escândalo significa jogar uma armadilha no meio do caminho de alguém para alguém cair, ficar preso nela. Tá dando para entender? Eu nunca fui de caça. Tem gente que gosta de caçar, né? Tem gente que gosta de ir pro mato, caçar. E eu lembro que lá em casa, quando tinha uma época que teve alguns ratos, a Nete, ela fez aquelas ratoeiras antigas, né? Ela comprou umas ratoeiras antigas. Eu falei, gente, isso é muita maldade, Nete. Coloca lá, o rato entra e pega, ele fica preso lá, né? É como se fosse isso. A palavra escândalo é como colocar uma armadilha no meio do caminho. Nós estamos caminhando e nós caímos numa armadilha no qual nós ficamos presos. É isso que a palavra escândalo, é isso que ela significa. É colocar uma armadilha no meio do caminho. Diga, colocar uma armadilha no meio do caminho. E a ofensa, ela preste atenção no que eu vou lhe falar. A ofensa, ela é a maior arma de Satanás dos últimos tempos. Ela sempre foi uma arma de Satanás. Mas agora,
ela é uma arma muito maior, digamos assim. Percebe? Presta atenção. Satanás, quando ele vai tentar Jesus no deserto, ele oferece o quê? Pão, porque ele estava com fome. Sim ou não? O que mais? Ele oferece os reinos desse mundo. Sim ou não? Ele oferece coisas que possam encher o ego. E isso não mudou, querido. É o que nós chamamos de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. É o tripé de Satanás. É um desejo muito forte, desenfreado nos olhos, na carne, e a soberba da vida, o poder, a glória, isso continua existindo. Mas nos últimos tempos, Satanás tem investido numa arma que eu batizei como a arma do século 21. Existem hoje as guerras, falando de guerra espiritual, que é a nossa série, nós vemos muito guerra normal, não espiritual. Em guerra normal hoje não se vê tanto uma guerra de armamentos bélicos como antes. Hoje em dia as guerras elas são o quê? Invisíveis, armas biológicas, estão entendendo? Por quê? Porque é uma nova forma de guerrear. E na guerra espiritual, para esse tempo, a maior arma de Satanás é a ofensa. É como se fosse uma arma biológica. Por exemplo, eu não estou dizendo que o Covid-19 foi uma arma biológica. Mas supondo que fosse, é só um exemplo para vocês entenderem, amém? É só uma ilustração. Digamos que fosse uma arma biológica, ninguém sabe de onde veio, só sabe que foi da China, mas ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe como é que funciona e vai passando de um para o outro, sim ou não? É uma arma invisível. Assim é a ofensa. A ofensa é uma arma invisível. É uma armadilha que tem passado de uns para os outros, de uma forma muito sutil. De que forma que a ofensa, em que momento que a ofensa ganhou tanta ênfase? Pastor, a ofensa tem muita ênfase? Muito, queridos. Basta você abrir o Facebook ou o Instagram e está todo mundo com uma frasezinha de efeito, dando indireta para alguém, sim ou não? Por quê? Porque já é um coração ofendido. Pessoas que todos os dias parece que já amanhece com raiva da vida. Já posta alguma coisa contra alguém, contra uma ideia, contra uma ideologia. E é só batendo todo dia. De onde vem isso? Da ofensa. Estão entendendo? Então, em que momento que isso teve uma ênfase tão grande? Em que momento? No momento lá atrás em que Satanás ele semeia uma ideologia de segregação, uma ideologia onde classifica os seres humanos por cor, raça, o que mais? Opção sexual, classe social, e ele começa a classificar quem é de direita, quem é de esquerda, quem é conservador, quem é liberal, quem é cristão evangélico, cristão católico. Quando ele começa a classificar dessa forma, aí começa o quê? Uns de Paulo, outros de Apolo, e isso entrou na igreja. Ou quer dizer que não existe uma guerra denominacional? Ou quer dizer que os irmãos sem querer não ficam, a minha igreja? Você sabe o que é isso? A sutileza de uma ideologia. O que isso tem a ver, pastor? Porque quando existe uma ideologia que classifica as pessoas, todo mundo vai querer provar que está certo, porque todo mundo tem a sua razão. E no momento em que eu quero provar que eu estou certo, que eu é que sei, eu ofendo alguém. É inevitável. É por isso, foi nesse momento que a ofensa se tornou algo tão emblemático dos últimos dias. A maior arma de Satanás dos últimos dias, a ofensa. Porque se alguém pensar diferente de você,
já é motivo de cortar relações. Eu não estou falando de gente que não conhece Jesus, estou falando de dentro da igreja. Se pensar diferente, sai da igreja e vai para uma outra que adequa ao seu pensamento, percebe? E o que gerou isso? A ofensa. A ofensa é a maior armadilha que Satanás colocou nos últimos dias. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sabendo de todas as coisas, o Criador de tudo e de todos, Ele manda o seu Filho único para morrer por nós, primeiro para perdoar os nossos pecados. E a partir do momento que Ele perdoa os nossos pecados, Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Aí Jesus, Ele deixa uma arma poderosa para nós, um mandamento, diga, isso não é opcional. Repete comigo, isso não é opcional. Isso é mandamento. No momento em que Jesus diz, olha, perdoe aquele que te ofendeu. Está aqui uma arma poderosa. Libere perdão para aquele que te ofendeu. E peça perdão quando você ofender alguém. Que dessa forma, o Pai Celestial vai te perdoar também. Percebe, queridos? Independente de credo, religião, raça, cor, independente de qualquer coisa, somos perdoados no momento em que perdoamos. Então preste atenção, queridos. Tem muita gente que não sabe, mas já está morto no meio da guerra. Mortos no meio da guerra. E por que estão mortos? Porque não perdoaram. Decidiram esquecer. Decidiram deixar de lado. Decidiram não tocar no assunto. Deixa eu te contar uma história, irmão. Esses dias, eu gosto de série, só que eu não tenho muito tempo para assistir série. A gente acabou a série do Arrow e eu não estou assistindo nenhuma outra série. E esses dias eu estava muito cansado. Aí eu sentei no meu sofá, levantei as pernas com aquela preguiça de tomar banho para dormir. Eu liguei a TV e eu comecei a passar Netflix só para passar, não estava vendo nada. De repente apareceu Cobra Kai. Eu falei, o que é isso? Gente, eu não sabia, lançaram a série daquela época do Karate Kid, da minha infância. Eu falei, meu Deus, vou reviver a infância. Quem lembra do Karate Kid, aquele golpe lá, quem lembra? Lembra disso? Galera de 1995 para cá, eu acho que ninguém lembra, né? Mas se não lembra, isso foi o filme mais... Foi o melhor filme de hoje, foi na época, Karate Kid. Sim ou não, galera? E o Daniel San, bateu na cara dele e ganhou no final. E aí lançaram uma série agora da continuação. E sabe que eu aprendo em tudo, queridos. E eu só assisti um capítulo. O primeiro capítulo dá para falar, porque não é spoiler, né? É só o primeiro capítulo. E é interessante que o cara que perdeu, a história é mais sobre ele. Pelo que eu entendi até agora. Aquele lourinho, lembra do lourinho? Eu nem lembrava que Cobra Kai era o nome da academia dele. Aí tem a academia do Sr. Miyagi, do Daniel San. Vai, gente, denuncia a idade aí. Não é só eu que lembro disso não, pelo amor de Deus. Quem lembra aí? Legal, olha, um monte de velho que nem eu. Todo mundo, entendeu? Aí o que acontece? Cara, aparece, presta atenção. Aparece 1984. Eu falei, meu Deus, eu tô velho mesmo. Aí ele, como se fosse a disputa, aí aparece 34 anos depois. Presta atenção nisso. 34 anos depois, aí aparece o cara lá com a lata de cerveja, o que perdeu, e o Daniel San, dono de concessionária de carro. Eu só assisti o primeiro capítulo, mas qual é a moral da série, né? O cara está preso há 34 anos atrás. O primeiro capítulo, ele bate o carro, acontece coisas com ele lembrando que a vida dele fracassou há 34 anos atrás. Deixa eu te dizer uma coisa, até Hollywood sabe disso, até o mundo sabe disso. Quem não perdoa, paralisa na vida. Quem não perdoa, fica parado no tempo, irmão.
Você conversa com alguém que diz: 20 anos atrás ele fez isso comigo, ela fez isso comigo. Sabe por quê? Porque está paralisado na vida. Quando você conversa com alguém e começa a dizer: ano passado aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo outro, você já sabe, existe uma ferida dentro dela, ela não perdoou. E sabe o que é o pior disso tudo, queridos? É que se ela morresse hoje, ela ia para o inferno. Ela pode ser do ministério de intercessão, pode ser pastor, apóstolo, pode ser o santo dos santos, meu irmão. Se não perdoar, vai para o inferno. Não é que Jesus quer que a gente vá para o inferno. Você sabia que o inferno não foi feito para homem? A Bíblia é muito clara quando diz que vai ser lançado no inferno, que Deus fez o inferno para quem? Para o diabo e os seus demônios. Mas infelizmente, alguns ainda irão com o diabo para lá. Por que que irão? Porque não entenderam que isso aqui não é uma sugestão, isso é um mandamento. E eu converso com pessoas, gente, quer ver eu ficar desesperado? E eu conversei com uma pessoa que, por WhatsApp, e essa pessoa está 1 ano na ferida dela. E ela manda áudio, ela escreve, dá para sentir na voz dela, em tudo dessa pessoa, que ela está presa no ano passado, porque ela não consegue perdoar. E sabe o que mais dói no meu coração? É saber que qualquer momento essa pessoa morrer, ela vai para o inferno. E eu tentando fazer com que ela volte para a igreja, essa pessoa, nós amamos essa pessoa e tal. Não consegue, ela não consegue perdoar. Ela não consegue perdoar. A ofensa, nós achamos que não, isso acontece todos os dias. Todos os dias. Acontece com um casal quando ele acorda e a pasta de dente está apertada no meio ao invés de apertada na ponta, se ofende. Porque o café não está feito. Porque a roupa não está passada. Porque não pagou tal coisa, porque não comprou tal coisa. Ofensa, todos os dias, a gente não percebe no trabalho, através do chefe, através de fulano, através de ciclano, e o diabo vai lançando armadilha, meu irmão. É como se ele tivesse uma arma aqui lançando, pum, armadilha, 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 e a gente vai caindo nessas armadilhas durante o dia, dorme e não pede perdão, e um dia após outro, a gente vai vivendo, trazendo essa agonia para o nosso peito, sem perdoar e sem pedir perdão, vindo para a igreja, jejuando, orando, lendo a Bíblia, dando dízimo, e ainda vai para o inferno. Você já pensou o que é isso? Que tristeza! E por que essa é a última palavra da guerra, da série Guerra Espiritual? Porque não há guerra quando não perdoa, já está vencido. Se você entra numa guerra e você não perdoa alguém, você já está vencido, você já está morto. Preste atenção, queridos. Quais são os frutos da ofensa? Dor, ira, escândalos, ciúmes, ressentimentos, disputas, gente que vive disputando um com o outro, amargura, ódio, inveja. Você sabe o que é inveja? Inveja não é querer ter o que o outro tem. Tem gente que acha que isso é inveja. Por exemplo, eu vou com o Dr. Kleber, a gente vai no local e ele tem um relógio muito bonito. Eu digo: cara, que relógio legal, Kleber, vou comprar um desses para mim. Isso não é inveja, isso é inspiração. Inveja, você sabe o que é inveja? O invejoso, ele não quer o que você tem. Sabia disso? Como assim, pastor? Eu aprendi errado a vida inteira. Aprendeu errado, irmão. O invejoso não quer o que você tem. Ele quer que você não tenha isso. Ele quer que você morra e ele tenha aquilo. Se você tem um Corolla, qual é teu carro mesmo, Kleber? HRV, né? O invejoso, ele não quer uma HRV. Ele quer o melhor que a HRV e ele quer que ele quebre vendo a HRV dele. Entendeu? O invejoso não quer o que ele tem. O invejoso quer mais do que isso, ele quer que ele não tenha. Deu para entender, irmão? Isso é o fruto da ofensa. Então não adianta depois dizer: pastor, não tenho isso não. Se estiver ofendido,
é inevitável, irmão, não está no nosso controle. Se tiver ofendido, não está no nosso controle. Vai ser gerado dentro de nós. A Bíblia diz isso, eu vou já te dizer onde é que diz. Segundo, além do fruto, tem as consequências. Quais são as consequências da ofensa? Insultos, ataques, feridas, divisões, separação, relacionamentos quebrados, traição, retorno ao pecado. Quando você vê uma pessoa voltando para o pecado, quando você vê uma pessoa que divide, sabe? Divide pessoas, provoca contenda, separa. Quando você vê uma pessoa que ataca as outras falando mal, certamente essa pessoa é uma pessoa ofendida. E essa pessoa ofendida, ela não faz aquilo porque ela quer, é porque isso é a consequência da ofensa que ela ofendeu. Quantos vocês estão entendendo? Ela não tem como controlar isso. Presta atenção, queridos, ninguém controla isso. Só existe uma forma de se livrar disso, é perdoando. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Me perguntaram, pastor, como eu faço para perdoar? Eu não sinto vontade. Eu falei, tu não sente, tu nunca vai sentir, porque isso só vai piorar. Ele, como assim, pastor? Eu estou orando, não adianta, irmão. Só existe uma forma, eu vou ensinar para vocês hoje. Quer aprender? Quem quer aprender? Quem quer aprender o caminho do perdão? Então anota aí, coloca para mim Mateus capítulo 5, versículo 41. Mateus capítulo 5, versículo 41. Volta um aí. Muda a da CF para mim, por favor. Dá para mudar, Denilson? Coloca na NAA, que ela é um pouco mais atualizada. Obrigado. Se alguém quer processar você, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Vai. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. É aqui. Não. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Não é aí não, vai, passa. Agora sim, a partir daí. Obrigado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Porém eu vos digo, vai. Porém eu vos digo, amem, presta atenção. Amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Vai. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. Até aí. Presta atenção, queridos. O caminho do perdão. Se o Ednilson me ofendeu, eu faço isso. Quer saber como eu faço? Se o Ednilson me ofendeu, eu faço um propósito de oração pela vida dele. Eu começo a orar por ele. Se está doendo muito meu coração, eu oro por ele. E sabe como eu oro? Não é assim não, Senhor abençoe Ednilson. Não, com raiva não. Você pode até iniciar com raiva, mas eu oro, como eu já estou experimentado nisso. Se você estiver começando isso, você vai com raiva mesmo. Abençoa ele, Senhor, esse abençoado. Esse Satanás do inferno, abençoa ele em nome de Jesus. Mas vai abençoando. Mas pastor, vai xingando e abençoando. Até isso sair do teu coração. No outro dia tu ora de novo, Senhor abençoa ele. Não, ele não é Satanás não. Ele é uma bênção, Senhor, abençoa ele, ele é uma bênção. Até você chegar ao nível de falar, abençoa a vida dele. Que ele seja uma bênção em tudo que ele fizer. Abençoa a esposa dele, abençoa os negócios dele, Senhor. Que ele fique rico e próspero, dê muita saúde para ele. Comece a abençoar todas as áreas da vida dele. Sabe o que vai acontecer? 2 coisas, diga 2 coisas. Ele vai ser abençoado mesmo. E você vai ser mais do que ele. Porque quando você perceber, aquilo saiu do seu coração. E ao invés de ofensa, você começa agora a ter compaixão da pessoa. E aí você chega com ele e diz, Dinhos, me perdoa, cara, eu te ofendi. O cara que me ofendeu, entendeu? Só que a gente está com tanta compaixão que a gente nem disse que ele ofendeu. Cara, me perdoa. Sabe o que é isso? É se fazer menor. O caminho para o perdão é orar pelos inimigos. Depois Deus
vai gerar um amor por ele. E você vai lá e libera perdão, ou pede perdão. Sabe por quê, queridos? Em Hebreus capítulo 12, verso 15. Preste atenção. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz... Tem aqui, né, para mim? Desculpa aí, tá? Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Se quiser até agora mudar a versão, tem algumas versões que não combinam muito, porque não é afastado, é cair, ser excluído. A versão diz aqui, o que foi que tu fez, menino? Não, tá na CF, é? Tá bom isso daí, deixa eu dizer. Tendo cuidado que ninguém se prive, algumas versões dizem que não se exclua da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muitos se contaminem. Você está entendendo o que a ofensa faz? A ofensa gera dentro de nós uma raiz de amargura, que cresce uma árvore de amargura com frutos de amargura. Que frutos são esses? Eu falei agora há pouco: dor, ira, escândalo, ciúme, ressentimento, disputa, amargura, ódio, inveja. Começa a trazer dentro de nós. Porque da mesma forma que Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, fala do fruto do Espírito, existe o fruto da amargura também. Em Gálatas capítulo 5, no verso 22, se quiser colocar, fala do fruto do Espírito. Repete comigo: fruto. Percebe como isso é como uma árvore? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é o fruto do Espírito. Agora o fruto da amargura é dor, ciúme, ressentimento, ódio, inveja. Raiz de amargura brotando, não contaminem a muitos. E a primeira pessoa a ser contaminada somos nós mesmos. Porque quando nós falamos, eu tenho certeza que já, irmão, porque eu já passei por isso. Você já sentou com alguém que começa a falar mal de outro? E aí você ainda vai na onda, e quando vê, você começa a sentir uma agonia no teu coração. Você sai daquela conversa mal. Já aconteceu isso com você? Você sai meio angustiado, não sai se sentindo bem, não está legal. Você nem percebeu o que foi aquilo. Uma raiz de amargura que foi plantada através de uma ofensa, está te contaminando, contaminando o outro. Você nem percebe, você começa a falar mal de alguém, e fala mal, e aí vão, cara, almoça, tem gente que almoça o pastor, né? Está almoçando e falando mal do pastor e da igreja, mal do líder da igreja. Aí fala, parece que não desce direito a comida, e fica angustiado, fica agoniado, e com raiva, passa o dia com raiva, nem sabe por quê. Por quê? Foi contaminado. Mas além de ser contaminado, pior é ser excluído da graça, queridos. Porque a graça de Deus é ela que libera o perdão que nós falamos agora há pouco. Quando Jesus ensina a oração no Pai Nosso, um pouco antes do versículo 14, ele nos ensina a orar, ele diz: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Percebeu? Diga: assim como. Assim como. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aquele que nos ofenderam. Deixa eu dizer algo muito sério com você agora. Não que esse não seja. Eu estava refletindo sobre isso. E eu percebi uma coisa. Se eu fosse você, eu escreveria isso agora. A ofensa, ela é a maior isca de Satanás. Porque ela gera raiz de amargura, o que nos tira da graça. A raiz de amargura, ela leva pessoas a se tornarem insensíveis. Repete comigo: insensibilidade. Isso é lepra espiritual. Presta atenção. Repete comigo: ofensa, raiz de amargura, insensibilidade. Segura aí que eu vou falar mais. Mas abre para mim, Adenil, 2 Timóteo capítulo 3. Não abre ainda não, só fica no ponto. 2 Timóteo capítulo 3, tá? A insensibilidade, ela faz com que a pessoa caia da graça. Percebeu?
Nós lemos agora Hebreus 12:15, mas presta atenção. No momento que a ofensa, eu sou ofendido, nasce em mim uma raiz de amargura. E a ofensa, ela gera insensibilidade em mim. E por me tornar insensível, eu caio da graça, eu sou excluído da graça. E a graça é a única coisa que pode nos alcançar e nos perdoar. A partir disso, como a graça não alcança, nós nos tornamos incrédulos. E a incredulidade, ela é igual a apostasia. A incredulidade é alguém que já se tornou leproso, não consegue mais sentir. A lepra, que é a antiga hanseníase, qual é a característica dela? Diga, não sente mais nada. Insensibilidade. E sabe o que Deus ministrou no meu coração esses dias? Que nós estamos vivendo uma geração que a ciência está estudando. É uma geração de psicopatas. A psicopatia, queridos, para quem não sabe o que é alguém que não sente nada. É alguém que não tem sentimento. Eles colocam um aparelho na cabeça da pessoa, eles começam a ver. O cérebro da pessoa, ele tem, eu não sei o nome do aparelho, que eles começam a estudar o cérebro da pessoa. E existem as áreas de emoções e da razão. Então, quando começa a fazer os testes científicos, mostrando familiares, alguma coisa de sentimento, perceberam que o psicopata, ele não tem sentimento. Não aparece nele a área da emoção, ele não tem sensibilidade. E eu percebi que a ofensa, ela gera uma geração de psicopatas. Uma geração que a pessoa é capaz de matar alguém, como eu estava vendo no jornal esses dias de manhã. Eu estava em Belém na padaria com a minha esposa. E a gente não assiste televisão, imagina de manhã. E a gente estava em Belém, nem lembro o que a gente estava fazendo lá. E a gente foi numa padaria bem próximo, lá do apartamento da minha sogra, e tinha uma televisão passando, e mostrou a imagem de um cara num carrinho de mão, e várias vezes repetindo. Eu falei, por que estava aparecendo esse cara? E quando eu li na legenda lá, na descrição estava dizendo que ele estava carregando um corpo no carrinho de mão, no saco, como se fosse pedra, cimento. Ele cortou o corpo do cara todo e carregando no carrinho de mão. Um psicopata, ele se torna tão insensível que ele consegue matar uma pessoa, beijar alguém, fazer amor e vir para o culto como se nada tivesse acontecido, porque ele perdeu a sensibilidade. É uma geração de psicopatas. Mas a Bíblia chama de apóstatas, incrédulos, insensíveis. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos ler. Sabe, porém, preste atenção nisso, queridos. Anota isso na tábua do teu coração e anota no teu caderno para te lembrar. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas versões dizem tempos terríveis. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Está vendo? Você sabe que é alguém amante de si mesmo? Alguém que se ama tanto que não liga para mais ninguém. Ele é o centro de tudo. Avarentos. Você sabe o que é alguém avarento? A pessoa que ama o dinheiro mais do que tudo. Presunçosos, soberbos, acha que sabe mais do que todo mundo, humilha as pessoas, blasfemos. É uma geração cheia de blasfemos. Pessoas que você está falando a palavra de Deus, ela diz, mas quem falou? Quem falou que a palavra é de Deus? Homens escreveram, e começa a blasfemar. Desobediente a pais e mães, ingratos. Eu nunca vi uma geração tão ingrata. Você estende a mão, você abençoa, você faz tudo, ele vira a costa, fala mal de você e esquece tudo que viveu. Profanos, pessoas que gostam de orgias do pecado, sem afeto natural. Você sabe o que é isso? Alguém que está se tornando desumano, irreconciliáveis. Eu tenho visto isso, queridos. Eu tenho falado com muita gente desviada esses dias.
Eu falo da palavra de Deus, eu oro, eu faço, a pessoa diz, sabe o quê? Vou pensar, pastor, obrigado e tal. Irreconciliáveis. Não se reconciliam com Deus, nem uns com os outros, nem com o patrão, nem com o pai e mãe, nem com o parente, com ninguém. Irreconciliáveis. Caluniadores. Falam mal das pessoas. Vê uma situação, não sabe se é verdade, ainda assim fica falando mal, fala mal de todo mundo, caluniando. Intemperantes, que é quem não se domina. Cruéis. Você sabe o que é cruel, querido? Não é alguém apenas falar mal de você, é alguém falar com maldade. Cruel. É aquele que vê você morto, ele faz questão de pisar e acabar de matar. Cruel. Sem amor para com os bons. Traidores. Pessoas que traem hoje em dia está tão comum que infelizmente a gente está até acostumando. Traem amizades, traem relacionamentos, traem os pais, traem os filhos, traem cônjuge, trai todo mundo. Por quê? Porque ele é o centro, amante de si mesmo. Obstinados. Conheço pessoas que elas são obstinadas em algo para provar para alguém. Ou miram numa pessoa e é obstinado a acabar com aquela pessoa e não descansa enquanto não conseguir. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade. Olha isso, queridos. Você sabe o que é isso? É alguém que até aparenta ser uma boa pessoa. Piedade é aquela pessoa que você diz, olha que família bonita. Olha rapaz, esse cara ele é uma bênção. Ele tem a aparência de piedade, mas ele nega a eficácia da piedade. Ele não crê mais nas pessoas. Para essa pessoa ninguém presta. Ele só tem a aparência de piedade, mas ele fala mal de tudo e de todos. O que Paulo diz? Volta lá. Volta lá. O que Paulo diz? Destes o quê? Evangeliza. Destes, vai lá orar por ele. Destes, faz um jejum por ele. Destes, vai visitar, pastor. É ovelha perdida. Pastor, vai na casa dele. Nunca foi ovelha. Destes, afasta-te. É a geração. É uma geração de insensíveis, de incrédulos, de apóstata. Sabe por quê? Por causa de uma ofensa. Gerou uma raiz de amargura. Tornou a pessoa insensível. Ela foi excluída da graça. E ela se tornou uma pessoa incrédula. Pula para o versículo 7 aí, por favor, Adenilson. Olha o versículo 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nunca são libertas. Estão ouvindo pregação, estão vendo no YouTube, estão participando de célula, estão lendo a palavra, mas nada muda. Elas estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque a falta de perdão, ela gera uma insensibilidade. A pessoa para de sentir. Quantos estão entendendo? Segura aí, irmão. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 diz: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Presta atenção. O que Paulo está dizendo aqui, calma que já tu passa para o 4, volta para o 3. O que Paulo está dizendo aqui é: não foi revelado? A pessoa está 10 anos na igreja, não foi revelado? É porque ele está se perdendo, é para ele que não foi revelado. Porque para quem quer estar na luz, a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, que aqui não precisa abrir não, você anota aí, 1 João capítulo 1, versículo 7, aquele que andar na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você sabe por que o evangelho é encoberto para muitas pessoas? Porque essas pessoas estão se perdendo, não querem andar na luz. E quem não quer andar na luz, quem não quer andar na transparência, quem não quer ajuda, quem não quer realmente ser transformado, vai estar se perdendo, e o evangelho vai estar encoberto para essa pessoa. Agora passo para o 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que foi que o Deus desse século fez? Diga, cegou. Coloca a mão nos olhos aí, vai. Cegou. Você consegue enxergar alguma coisa? Mas ele não diz que cegou os olhos, ele cegou o entendimento. É pior. Entendeu o que é pior? Pastor, pior do que enxergar é não ver. Existe uma grande diferença de enxergar e de ver. Sabia? Tem olhos, mas não vê. Porque você pode enxergar como você está enxergando aqui. Mas se você não vê, se você não entender, você vai passar por essa vida sem ter entendido nada. Cara, a incredulidade, ela cegou o entendimento, não foi os olhos. É aquela pessoa que está aprendendo, está ouvindo a palavra, mas não está entrando. Existe uma fortaleza na mente, cara. O entendimento não muda, a pessoa não é transformada. Pastor, simplifica isso para mim. Irmão, você só vai entender quando você obedecer. Você não vai entender sem primeiro obedecer. Primeiro você obedece, depois você entende. Quantos estão entendendo? Eu falo isso, eu já falei tantas vezes aqui, porque se nós obedecemos somente aquilo que nós entendemos, então não há transformação, não há crescimento e não há mudança, porque eu só obedeço aquilo que eu sei. Então se aquilo que eu sei, eu não cresço. Agora, no momento em que eu obedeço, mesmo sem eu entender, eu estou dando a oportunidade de ser esticado, da minha mente ser esticada, da revelação de Cristo vir sobre mim, e Deus arrancar a fortaleza da mente, a incredulidade, e a luz do evangelho entrar em mim. Quantos estão entendendo? Dá um amém, um glória a Deus aí, irmão. Pastor, está pesado, é assim mesmo, meu irmão. Se a gente quer vencer a guerra, a gente precisa ser transformado hoje. Não dá para sair daqui da mesma forma. Quer vencer guerra? Não dá para ficar do mesmo jeito. Tem que tomar uma atitude hoje. Diga hoje. A ofensa. Eu vou repetir para que isso entre na sua mente. A ofensa. Faz assim com a mão, ó. A ofensa. Primeiro. A ofensa, faz assim, ó. A ofensa. O que ela gera? Isso aí, estão anotando, né? O que ela gera, pastora? Raiz de amargura. E a raiz de amargura gera o quê? Insensibilidade. E a insensibilidade faz o quê? Ser excluído da graça. E quando nós somos excluídos da graça, nós nos tornamos incrédulos. Incrédulos barra apóstata barra psicopata. Psicopata é um termo científico, apóstata é um termo bíblico. É a mesma coisa. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque quem não ama, não sente mais. Cara, presta atenção, amor não tem a ver com o amor fraternal. Quem não tem mais o amor de Deus, quem se apostatou, presta atenção, queridos, em nome de Jesus, não perde isso não. Quem não crê mais em Deus, não crê mais nas pessoas. Se a pessoa não crê mais em Deus, ela não crê mais nas pessoas. Você entende isso? Está conectado. É por isso que todo mundo vive traindo os outros, deixando os outros de lado, trata como se fosse qualquer coisa. Sabe por quê? Porque não crê em Deus. Porque se cresce Deus, realmente eles iriam acreditar nas pessoas, eles iriam amar as pessoas, mas eles não amam a Deus, e ele também não ama as pessoas. Se tornam incrédulos, apóstatas, psicopatas. Uma geração de psicopata. Pessoas insensíveis, incrédulos.
Só existe uma forma. Só existe uma forma. Da gente vencer com Ele. Perdoando. Eu não achei em nenhum lugar na Bíblia alguma outra coisa que, se a gente perdoar, alguma outra coisa que nos prive da graça de Deus. Está entendendo, irmão? Porque o perdão, ele é o centro de tudo. O perdão está ligado ao amor. Então, quando a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os não sei o que, os prostitutos, não sei o que lá, entendeu? Está falando de pessoas que não se arrependeram. Está falando de pessoas que não perdoaram. Porque o perdão é como se fosse o pilar de toda a construção. Então, ele não está falando para pessoas que cometem aqueles pecados, é de pessoas que não se arrependeram. Existe uma raiz. É aquela pessoa que não liberou perdão, que não pediu perdão para Deus, que não foi perdoada. Porque se a Bíblia diz que a graça de Deus perdoa qualquer pecado, que o sangue de Jesus perdoa qualquer pecado, então como que o próprio Deus vai intitular alguém de promíscuo, prostituto, adúltero? Como? Se é o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, não tem como. O que ele está falando são de pessoas que cometem pecados, mas não pediram perdão para Deus, não se reconciliaram com Deus. Porque a questão não é o que você peca, é o quanto você tem de Deus. Quantos estão entendendo? A questão não é o quanto você está pecando, a questão é o quanto você tem de Deus. Porque se você estiver pecando e voltando para Deus, Deus ele vai começar a construir dentro de ti a imagem dele, e devagar você vai parar de pecar. A grande questão, pastor, mas a Bíblia diz que os fornicadores, adúlteros, não herdarão o reino. É verdade, está falando de pessoas que não sabem o que é o amor de Deus, que não sabem o que é o perdão de Deus, que não perdoam as pessoas. É disso que a Bíblia está falando. Mas se você entender o amor de Deus, se você entender o perdão de Deus, é impossível o Pai não te perdoar. Não tem a ver com o nosso pecado, tem a ver o quanto de Deus que nós temos. A Bíblia diz, querido, se você não perdoar, ou você não pedir perdão, nem a nossa oferta ele recebe. Ele diz, se você sabe que algum irmão tem algo contra você, ao ofertar, deixa a tua oferta, te reconcilia com o teu irmão, depois volta, pega a tua oferta e entrega no altar. Porque para Deus isso é tão forte. No momento que nós estamos entregando uma oferta no altar do Senhor, Deus está fazendo um raio-x da nossa alma e do nosso coração. Com Deus não tem como se esconder, queridos. Aquele que sonda tudo e todos não tem como se esconder dele. Aquele que sonda os corações, o salmista diz: o Senhor sonda meu coração, o Senhor me conhece, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. O salmista está dizendo: eu quero me arrepender, eu quero te pedir perdão se tiver alguma coisa mal dentro de mim. Porque o que perdoa, o que nos leva para perto de Cristo é o perdão, queridos. Eu tenho certeza que estou te falando, Judas Iscariote, se tivesse pedido perdão para Deus, a história era diferente. O problema é que ele foi pedir socorro para os fariseus. Ele chegou aos fariseus e disse: eu traí sangue inocente, está aqui tuas moedas. O que falaram para ele? O que temos a ver com isso? Te vira. Agora se ele chega aos pés da cruz, nem que ele morresse junto: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. Você acha que Jesus Cristo não ia perdoar ele? Sim ou não? Sim ou não? Você entende? Porque a questão não é o pecado, a questão é o perdão. Estamos sujeitos todos os dias à ofensa. Todos os dias estamos sujeitos à ofensa. Agora, as piores ofensas, queridos, ela vem de quem é mais próximo de nós. Deixa eu te falar uma coisa. Uma ofensa só é uma ofensa. Escreve isso na tábua do teu coração. Uma ofensa, ela só é uma ofensa quando ela vem de quem a gente ama, de quem a gente admira.
Porque se não for de quem a gente admira, a gente ama, não é ofensa, a gente nem liga. Então não se engane. Ei, quem é líder de célula aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, os líderes de células. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que são líderes de célula. Vocês vão ofender o liderado de vocês, sabia? Que é isso, pastor? Vão mesmo sem querer. Porque faz parte do processo deles. Deus vai usar o teu líder para te ofender. Pastor, Deus faz isso? Deus permite isso para nos moldar. Deus vai usar o teu pastor para que você se ofenda. Não é que Ele quer te ferir, Ele quer te moldar. Ele quer te ensinar a perdoar. Ele quer te ensinar a passar por cima do teu ego e dizer: pastor, eu quero liberar perdão para o Senhor. Eu quero pedir perdão para o Senhor, porque eu estava chateado. Pastor, me perdoe. Meu líder, eu lhe peço perdão, eu estava chateado. Sabe o que é isso? É treinamento. Isso é cristianismo. Isso é a forma de Deus. Isso é o molde de Deus. Deus nunca vai usar pessoas que não importam para você. Ele vai usar o teu irmão, a tua irmã, o teu pai, tua mãe, teu filho, teu cônjuge. Ele vai usar pessoas próximas a você e quem você admira. Sabe por quê? Não para te matar, mas para te salvar. Porque se for alguém que não importa para você, isso não vai fazer sentido. Agora, sabe o que essa geração está fazendo hoje? Ela está pegando uma ofensa, ela fica ofendida, ela sai da igreja. Ela entrega ministério. Ela entrega cargo. Ela sai do trabalho, ela pede demissão. Ela pede o divórcio. Uma geração que se ofende muito rápido e não sabe perdoar. Como é que vai entrar no céu, irmão? Queridos, todas as vezes, preste atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes que nós oramos para Deus nos aperfeiçoar, sabe o que nós estamos pedindo? Senhor, pode me apertar, porque para nos aperfeiçoar, nós vamos ter que passar por esse processo, irmão. Olha o que o salmista diz em Salmo capítulo 55, verso 12. Salmos capítulo 55, verso 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Olha isso, queridos. Se fosse um inimigo, eu teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Passa. Mas era tu, homem meu igual, meu guia. Você sabe o que é meu guia? Hã? Diga líder. Meu íntimo amigo. Ou um guia ou um mentor. Consultávamos juntos, suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. Até aí tá bom. Você sabe o que o salmista está dizendo? Me ofendeu muito, porque não era qualquer um, era você, meu amigo íntimo, meu guia, meu mentor, meu amigo de oração. Consultávamos juntos, andávamos juntos em companhia na casa de Deus. Você sabe de quem está falando, irmã Nasa? É de quem ora todo dia com a senhora. É de um mentor, de um amigo de oração. Por que Deus permite isso, queridos? Diga, é para me matar? Não, é para me moldar, é para me tornar a imagem e semelhança dele, é para perdoar. Só quem sabe o valor do perdão é que vai entender o valor do sacrifício de Cristo. Eu vou repetir, escreve isso na tábua do teu coração, meu irmão. Só quem sabe o valor do perdão é que entende o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Só quem entende, só quem já foi perdoado é que entende o valor de Jesus Cristo. Só quem perdoa é que entende o valor que Jesus Cristo fez. Quem não passa por isso não entende o sacrifício de Cristo na cruz. Não tem como entender, não sente, porque nunca passou por isso. Na hora de passar, abandona o processo e vai embora. Agradeça a Deus quando você passar por algo parecido com isso. Quando você ficar ofendido com alguém que é muito importante para você, é porque Deus está querendo te moldar e te aperfeiçoar. É uma grande oportunidade para ser elevado. É uma grande oportunidade para se tornar a imagem dele. Não é para abandonar o barco, é para perseverar.
diante de Jesus. Você sabe o que a ofensa faz? Deixa eu falar uma outra coisa que eu já vou acabar. Tem muita coisa para falar, não vai dar tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso dá uns 3 estudos isso aqui. Mateus capítulo 24, versículo 10. Mateus capítulo 24, versículo 10. Diz: nesse tempo, muitos serão o quê? Vocês já aprenderam o que significa escandalizado, né? Ofensa. Muitos serão ofendidos. Presta atenção, queridos, em mim aqui, ó. Isso é Jesus falando dos últimos tempos. Ele está falando dos últimos tempos. Ele diz, nesse tempo, que tempo é esse? Diga, os últimos tempos. Você percebe que é a maior arma de Satanás? Olha como Jesus tinha profetizado. Nesse tempo, no futuro, nos últimos dias, muitos serão escandalizados, ofendidos. E o que eles vão fazer? Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, até aí tá bom, o amor de muitos se esfriará. Os falsos profetas só existem porque existem pessoas ofendidas. Deu para entender? Se as pessoas perdoassem, elas não dariam ouvido aos falsos profetas. Mas é uma geração que se escandaliza muito. E como ela se escandaliza muito, ela dá ouvido para quem não é para ouvir. Uma vez eu disse isso aqui, eu vou repetir. Falso profeta não significa somente o pastor. A palavra profeta na Bíblia é o guia. É um guia. É alguém que fala o oráculo de Deus. O teu amigo que você acha que é um amigo de Deus pode ser um falso profeta, sabia? Porque ele está te dando uma direção que não é a verdadeira, é uma direção falsa. Então ele se torna um falso profeta, um falso guia. Quantos estão entendendo? Eu não achei aqui, mas eu anotei em Provérbios diz, e eu não lembro onde está, se alguém puder me ajudar aí. Em Provérbios diz que uma pessoa ofendida é mais inacessível. Eu acho que é Provérbios 28, 13. Vê se eu estou bom de memória, se é 28, 13. Não sei porque eu estou com esse 28, 13, mas não sei se é não. Não. Mas esse aí também serve, deixa aí que já eu falo dele. Presta atenção, queridos, não é esse aí não. A Bíblia diz que uma pessoa ofendida, ela é mais inacessível do que uma cidade fortificada, uma cidade com exércitos ao redor. Uma pessoa ofendida, ela é mais inacessível do que uma cidade dessa. Você já pensou isso, irmão? Você já pensou nisso? Pastor, o que eu faço então? Decida perdoar. Por obrigação mesmo. Vai por obrigação. Perdoe. Arranque de dentro de você. Você está morto, você vai ser ressuscitado hoje. Quem crê nisso? Eu sei no momento que eu estou pregando, eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com você de alguém que você ofendeu, ou que alguém que te ofendeu. Eu tenho certeza disso. Deus está falando com você, está te trazendo memória, sabe por quê? Porque Deus quer te curar. Se não, se você morrer hoje, você vai para o inferno. Você sabe qual é o problema de quem não perdoa? Quer saber? Aguenta ainda. Você sabe qual é o problema de quem não perdoa? Sabe qual é, Davi? É que ele manda uma mensagem para Deus dizendo que ele é maior do que Deus. Porque se Deus, que é Deus, perdoa, que dirá nós? Quando eu digo que eu não perdoo, eu estou dizendo eu sou maior do que Deus. Deus pode perdoar, eu não. E teve um que quis ser igual a Deus e maior do que ele, quem era? Lúcifer, que se tornou Satanás. Você entende como isso é tão sério, queridos? Quando nós não perdoamos, Deus ele lembra de Satanás.
Você já pensou que é Deus olhar para nós e lembrar de Satanás? Ele olha para a criação dele, que ele fez, e diz: você não está mais parecido comigo, você está parecido com aquele que se rebelou. É por isso que é tão forte a questão do perdão. É por isso que ele diz: se você não perdoar, não é que eu... Sabe, queridos, tem gente que olha aquela frase, aquele versículo de Mateus 6,14 como um Deus tirano, dizendo: se você não perdoar os pecados dos outros, eu não te perdoarei. Não é assim. Não é assim que eu leio. Você sabe como eu leio? Eu leio quase que Deus clamando para a gente: Kleber, se você não perdoar ele, cara, eu não consigo te perdoar. Kleber, eu quero te perdoar, cara, mas se você não perdoar, eu não consigo te perdoar. Está escrito, eu não posso ir contra a minha palavra, contra a minha essência. Eu quero te perdoar, mas vai lá, perdoa ele. É por isso que Deus está te trazendo memória agora, pessoas. Porque Deus, Ele está clamando para ti: cara, perdoa ele, porque eu quero te perdoar. Eu perdoo ele também, eu perdoo você, eu perdoo seja quem for. Eu morri exatamente por causa de vocês, perdoa. É assim que Deus está clamando. Mas uma pessoa que não perdoa, ela é boa de julgar. E o problema do juiz, em Mateus no capítulo 7, verso 1, fala que da forma que nós julgarmos, nós seremos julgados. Da forma que nós medirmos, nós seremos também medidos. O grande problema é quando nós queremos julgar alguém. Que pode prestar atenção. Qual é a base da ofensa? Qual é, Ednilson? O orgulho. Sabe por quê, queridos? Porque se eu fiquei ofendido com o Kleber, é porque na verdade eu sou muito orgulhoso. É que eu quero dizer que quem ele pensa que é para fazer isso comigo, como se eu fosse alguma coisa. E aí a base da ofensa é o orgulho. E todo orgulhoso, ele é um bom crítico. Ele é o que julga. Só que o problema é que quando eu julgo alguém, que eu começo a julgar o Kleber, eu estou dando só o Kleber como exemplo, viu, gente? O Kleber é uma bênção de Deus, tá, gente? Amém? Quem está mais perto de mim. Quando eu começo a julgar o Kleber, eu estou sendo muito injusto, porque só pode um julgar todos nós, que é Jesus Cristo, porque Ele é perfeito. Cara, se eu não sou perfeito, qual é o parâmetro de perfeição que eu posso ter para julgar o Kleber? Quando um juiz de direito, ele julga alguém, ele tem um parâmetro que é a lei. Muitas vezes ele julga, mas ele sabe que moralmente ele é tão pecador, pior do que aquele que está sendo julgado. E se ele olhar para ele, o juiz de direito, ele não vai julgar aquele cara, porque ele é pior do que aquele cara. Então ele tem um parâmetro. Qual é o parâmetro? É a lei. Só que quando fala de julgar pessoas espiritualmente, qual é o parâmetro que nós temos, queridos? Porque a mesma Bíblia que é para ele, também é para mim. A mesma palavra que é para ele, também é para mim. Como eu posso julgar o Kleber? Eu teria que ser perfeito para isso. Eu teria que olhar para mim como um parâmetro de perfeição e dizer: olha, eu não faço, está vendo? Ele faz. Eu sou perfeito, está vendo? Está condenado, porque eu sou perfeito. Pode ser perfeito como eu sou. Mas se não somos perfeitos, só existe um que pode julgar, que é o Pai. Estão entendendo? Só que Ele mesmo, nos julgando, Ele já mandou a fiança. Deus, Ele é tão bom, queridos, porque Ele precisa julgar, porque a Bíblia diz que Ele é o justo juiz, e como justo juiz Ele tem que julgar. Só que antes de nos julgar, Ele já enviou a fiança, dizendo: você está condenado, mas está aqui a fiança, pode sair. E a fiança é Jesus Cristo. Ele diz: você está condenado, mas está aqui, o preço foi pago, você está livre. Você está entendendo, queridos? O grande problema é que quando nós julgamos alguém, nós nos colocamos no lugar de Deus, porque nenhum de nós temos condições de julgar alguém. Nenhum de nós. Todo ofendido, ele é um bom juiz e um péssimo réu. Toda pessoa ofendida, Leandro, ele é um bom juiz e um péssimo réu.
porque ele vai ser condenado naquilo que ele julga. Como estão entendendo? Para encerrar, tem muita coisa a dizer, muita coisa a falar, mas eu vou deixar que o Espírito Santo fale com vocês agora. Um dia eu estava orando e Deus me deu uma frase, algumas reflexões. Eu gosto de reflexões. E Deus falou para mim, Deus me trouxe aquela prostituta prostrada, pega em adultério. E aqueles homens, cada um com a pedra na mão. Imagina eles com cara de demônio. Olha aí, o que tu diz? Ela foi pega em adultério. A lei diz que nós podemos matar. E Deus falou no meu coração, diante de Jesus, todas as pedras caem por terra. Todas. Queridos, quando você pensar em julgar alguém, lembre-se que você está com uma pedra na mão. Se coloque diante de Jesus, que eu tenho certeza que essa pedra vai cair por terra. Porque quem somos nós para acusar alguém? Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós? Há uns 7 anos atrás eu ouvi uma frase num congresso de casais, que eu não sei se foi o pastor Josué que falou, alguém falou, eu acho que foi o pastor Josué. Isso marcou minha vida. Ele disse: não fale do irmão, não fale do pecado que ele cometeu há tempos atrás, porque você não sabe se essa noite anterior ele fez um concerto com Deus. Você sabe o que é isso, queridos? Se você está falando mal de alguém que saiu ou que fez algo com você há um tempo atrás, e essa pessoa acertou contas com Deus, ela não é mais aquela pessoa. Você vai estar fazendo o quê? Você vai estar falando uma mentira de alguém que já se consertou com Deus. Porque quando nós nos arrependemos diante de Deus, a Bíblia nos garante que Ele perdoa os nossos pecados. Eu quero indicar a vocês a assistirem um filme que eu chorei muito, chamado, eu não sei se tem um acho que é Até o Último Homem. Quem já assistiu esse filme? Que legal, a maioria já assistiu. Até o Último Homem. E eu chorei muito, irmão, sabe por quê? Se você não... Gente, eu vou dar um spoiler aqui, não se preocupe, porque o filme ele é fantástico, você pode assistir 10 vezes e você chora as 10 vezes. Aquele soldado, ele representa o próprio Deus, Jesus Cristo, dando a própria vida para salvar mais um. E ele fica, mais um, me dá mais um, me dá mais um, me dá mais um. Ele quer salvar mais um. Aquelas pessoas que estão feridas, amputadas, às vezes perderam a perna, perderam o braço, estão lá. Você sabe o que é isso? No mundo espiritual, a ofensa. Estão prostrados, eles chegam num buraco na guerra, no meio da guerra, isso. As pessoas estão escondidas, já perderam o braço, alguns perderam perna, estão lá chorando. É assim que eu vejo pessoas no meio da guerra espiritual, quando estão ofendidas, estão prostradas, estão mortas. Mas Jesus Cristo chega lá, enquanto tem o último suspiro, Ele diz, eu vou te salvar, é até o último homem, eu quero mais um, eu vou te salvar. A grande questão, queridos, é que todos aqueles homens, para serem salvos, eles tinham uma coisa em comum, que era, todos eles tinham algo em comum, e muitos daqueles homens falaram mal dele. Lembra disso? Muitos daqueles homens que ele salvou falaram mal daquele soldado. O que eles tinham em comum é que eles reconheceram que precisavam de ajuda, que eram pobre, miserável, cego e nu. Eles estavam mortos e eles falaram para ele, me ajuda, me tira daqui, eu não quero morrer. Sabe o que eu entendo, queridos? Você pode estar morto, caído, ofendido, com raiz de amargura, mas se você entender que precisa de ajuda, a graça de Deus vem sobre tua vida, e Jesus, como aquele soldado, Ele te resgata. Fique de pé.
A graça de Deus só pode vir diante de uma pessoa que reconhece que precisa de ajuda. É por isso que o próprio Jesus, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que reconhecem e dizem: eu pequei contra o céu e contra ti, Pai. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me aceita como um dos teus empregados. E o pai do filho pródigo disse: que é isso, meu filho? Você estava morto e reviveu. Você é meu filho. Está aqui as sandálias, está aqui o anel, está aqui vestes novas. Ei, vamos festejar. Mata um cordeiro, porque o meu filho foi achado. Ele voltou para a casa do pai. Mas a graça só vem em quem reconhece que precisa de ajuda, em quem se humilha diante do altar do Senhor. Até o último homem. Até o último homem. Que nós sejamos essas pessoas usadas pelo Senhor. Não importa quantos saíram, não importa quantos se desviaram. E muita gente se desviou nessa pandemia, queridos. Eu estava numa reunião na prefeitura hoje com alguns pastores de Castanhal. E para a glória de Deus, domingo agora as crianças já vão voltar para o culto. Eu estava reunido e todos eles falando, pastores mais velhos, de 60 anos de idade, falando: incrível. Eu nunca imaginei que tantas pessoas iam se desviar assim. E eu fiquei na minha, porque eu também estou vendo muita gente se desviando aqui dentro. Eu falei: é geral. Infelizmente, esse dia eu estava falando com a minha esposa, eu falei: meu Deus, faz 20 anos que eu me converti, só hoje que eu entendi o versículo, quando a palavra do Senhor diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Meu Deus, hoje eu entendi. Eu falei para ela: agora eu entendo porque que Jesus disse: será se quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Meu Deus, como as pessoas estão se apostatando da fé, como elas estão se tornando dessa forma que nós lemos: egoístas, orgulhosos, presunçosos, soberbos, sem afeição natural, irreconciliáveis, deixam o casamento, deixam a igreja, deixam amigos por causa de qualquer coisa. Meu Deus, que tempo é esse? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, porque nós somos os remanescentes, queridos. E nós temos que perseverar até o fim. E quando isso passar, cada um de nós vai ser igual aquele soldado até o último homem. Nós vamos resgatar todos os ofendidos e nós vamos dizer: é mais um, você vai voltar, eu te amo. Eu estou aqui para dizer que Jesus te ama. Eu te perdoo, eu te peço perdão até o último homem. O Espírito Santo, Ele está falando com você. Eu não vou falar mais nada. Você precisa liberar perdão para algumas pessoas. Você também precisa pedir perdão.